Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar da Tecnofit. Estamos aqui eu e o Herbert para falar com vocês agora no nosso segundo webinar da série Ciclo do Cliente, da pré-venda à retenção. O webinar de hoje é sobre ações de marketing. A gente vai dar algumas dicas aqui para vocês e só para alguns recadinhos iniciais. Vocês podem fazer perguntas no chat que a gente vai respondendo. Todas as perguntas que vocês mandaram na inscrição do webinar, a gente fez o nosso conteúdo com base nas perguntas de vocês, para ser mais próximo possível da realidade, do que vocês precisam saber. Tá? E, Herbert, quer dar mais algum recado? Agradecer a todo mundo, mais uma vez, por disponibilizar aí, né, tempo para acompanhar a gente em mais uma edição do webinar. A gente está tendo um resultado bem bacana e o pessoal, acho que aproveitando as dicas, né? A gente percebe isso pelas mensagens do chat. Então isso é bem legal, a gente fica feliz que a intenção é justamente essa, né? Levar um conteúdo de aplicação prática. E já convidar para o próximo webinar, que vai ser sobre vendas e indicadores de performance. Então vai ser bem legal também, né? Está totalmente linkado com o ciclo do cliente, a gente saber sobre indicadores de performance, e convidar todo mundo para conhecer, para quem ainda não acessou, o portal do Interação Fitness, né, um portal de conteúdo do qual eu sou colunista, junto com diversos profissionais, né, sobre vários temas, e material bem rico, né, do Interação Fitness. Não é um portal voltado para venda, é um portal voltado justamente para conteúdo, que vai desde conteúdo de gestão até conteúdo técnico e específicos. Né? Agora tivemos a gente tem mais um colunista agora, né, o Marcos, né, que entrou hoje. Né, a especialidade dele, eu achei, assim, esse é o específico do específico, né? Personal voltado para autistas. Crianças então, assim, autistas, muito legal, ele vai gerar conteúdo especialista nisso. Pois então assim, a gente sabe que o conteúdo é bastante diverso hoje na web, mas o portal da interação, ele tem bastante muitas pessoas específicas, e isso está fazendo o portal ficar bem rico de conteúdo, né? Então, quem não conheceu, fica à vontade lá conhecer, depois a gente pode mandar o link aqui mais uma vez. A Carol mandou. Carol acabou de mandar o link aqui. Mas é isso, a gente está com alguns especialistas, outros profissionais mais generalizados, né, do segmento, mas sempre com o intuito mesmo de atualização. Uhum. Beleza? Bom, vamos começar então. 3 agora. O pessoal está entrando agora na sala, a gente está acompanhando aqui, cada vez aumentando a base, então vamos começar até para a gente poder seguir a nossa pontualidade. Só lembrando que esse webinar está sendo gravado, então a gente vai disponibilizar esse link, tanto ele vai ficar aberto no YouTube, no público no YouTube, quanto também a gente vai enviar o link para todo mundo, tá? Para todos os participantes, a gente sempre encaminha o link de acesso, até para quem perdeu, chegou a quem entrou no meio do webinar, ou quem quiser rever algum ponto, tá lá o vídeo para poder conferir. Tá certo? Bom, então, como eu falei, a gente viu bastante perguntas sobre ações de marketing, quais eram as dúvidas que eles gostariam de serem esclarecidas, e a gente fez um conteúdo aqui bem bate-papo, assim, caso tiver alguma dúvida complementar, manda aqui no chat, beleza? Eu queria que vocês fizessem algumas perguntas antes de começar qualquer execução de um plano de marketing, tá? Primeiro, algumas perguntas podem parecer óbvias, mas eu tenho certeza que não é nada óbvio. Vocês têm que saber quem é o cliente de vocês, né? Então, não é só saber quem é o cliente, sexo, idade, escolaridade ou região que ele mora, né? Não é só o público-alvo. Hoje a gente fala muito da persona, que é entender a fundo mesmo, fazer uma pesquisa com esse cliente para saber, além do perfil, saber quais são os hábitos desse cliente, quais são as necessidades dele, quais são as dores, o que ele espera de você, o que ele espera que você entregue através da sua unidade, quais são as necessidades desse cliente. Então, saber quem é o cliente, poder identificar quem é a persona, e essa persona, gente, como eu falei, a gente tem então um conteúdo, a Carol vai compartilhar aqui com vocês o conteúdo que a gente criou na interação, explicando até para vocês poderem criar essa persona, tá? Para o marketing isso é muito importante.
Saber exatamente quem é o cliente, ou o potencial cliente, para onde vocês devem investir. Porque a gente vai falar agora na sequência ações de campanhas de rede social, campanhas de e-mail ou Google, e saber onde esse cliente está, qual é a rede social que ele acessa, quem influencia eles, o que faz ele tomar a decisão para qual academia ou para qual estúdio se matricular, qual modalidade praticar. Isso tudo são características da persona que vocês conseguem identificar. E aí, várias perguntas que a gente recebeu foi sobre retenção de cliente, como eu utilizo, como que eu retenho melhor o cliente, quais ações de marketing que eu posso usar para captar mais, para converter mais clientes, aumentar minhas vendas, encantar os clientes. E aí eu queria começar a contar um pouco para vocês assim, a importância de vocês terem um plano de marketing, né? Antes enfim, tudo isso para poder alcançar o que vocês precisam, que é a venda. Então, nesse plano de marketing, sabendo quem é o cliente, sabendo qual o canal que ele acessa, se ele está na rede social, às vezes, se é um público de terceira idade, às vezes ele não está na rede social, ou qual rede social que ele está, será que é Facebook, Instagram, qual a rede que você vai conseguir conversar com ele melhor. Então, identificar qual é o canal, e não só canal de rede social, e-mail. Você consegue fazer uma cadência de e-mail, disparo de SMS, fazer disparo de WhatsApp, né, frequentes, usar mensagem push pelo aplicativo, ou fazer usar a timeline do aplicativo, né, também para conversar com os clientes. Então, definindo esse plano, quais são os canais que você tem para usar a favor de você. Depois disso, definir o público. Por que eu falo isso? Porque você tem que definir se é o potencial cliente que você quer atingir com aquela campanha ou se é o cliente. É a aquisição de clientes ou é a retenção do cliente? Por que eu falo isso? Porque o prospect, o seu potencial cliente, você vai fazer uma mensagem de venda, né? Que é o experimente, faça aula experimental e comprove. Você quer trazer esse potencial cliente para poder assinar um plano com você. Já o cliente é o engajamento, é o encantamento, a retenção. Então, eu vejo que muitos clientes mandam a mesma mensagem direcionada para venda, mas ao mesmo tempo querendo engajar o cliente. E não, tem que separar um pouquinho. Até para você saber onde está investindo o seu dinheiro, né? Então, saber o público é importante. E também a frequência de disparo, né? Tem aquela disciplina. Eu vou fazer 2 ou 3 posts por semana. Eu vou fazer stories. Quantos stories na semana eu vou fazer? Quantos e-mails eu vou fazer? Tem esse plano, o canal, público, a frequência de disparo e o que você pode... Qual é o conteúdo, qual é a mensagem que você vai mandar, é muito importante. Então, antes de como que eu capto melhor o cliente, como que eu retenho melhor o cliente, saber esse planejamento, coisa simples, bem simples, assim. Você vai conseguir se planejar melhor, você vai conseguir se disciplinar para seguir esse plano, né? Enfim, executar o que você planejou. E um ponto também que eu queria citar aqui, aí o Herbert, fique à vontade para me complementar, tá, Herbert? É pesquisa de satisfação, porque para você identificar a sua persona, você tem que fazer a pesquisa, né? Nada mais é do que um estudo com esse cliente, uma entrevista com esse cliente, para você identificar. E a pesquisa de satisfação é um canal, eu defendo muito esse canal, sabe? Vocês podem fazer tanto através do sistema, através do aplicativo, ou também de outras formas. Mas fazer uma pesquisa frequente, saber perguntar, fazer as perguntas certas, e aí, caso vocês quiserem ajuda para fazer as perguntas, a nossa tecnologia podemos ajudar vocês, assim. Qual a pergunta que eu vou fazer, como que eu faço a pesquisa de satisfação, mas não deixem de fazer. Eu acho que se planejar e fazer essa pesquisa de satisfação com frequência vai ajudar vocês muito a entender até qual o ponto forte de vocês que o cliente está enxergando e qual o ponto fraco de vocês que o cliente também está enxergando, né? Até para vocês trabalharem isso internamente, aí vai ser assunto de treinamento, capacitação de colaboradores, mas também para divulgar. O que vocês vão divulgar numa rede social, como ponto forte, ou uma cadência de e-mails, ou enfim. Eu acho que é bem importante, né? Legal. Posso completar um pouco aqui, Lídia? Na verdade, não adicionar, mas da importância de
de você ter esse plano, né, ter os canais, o público, mas você fazer para quem já comprou com você. Isso eu acho que é uma etapa negligenciada por muitos, assim. Né? Todo mundo se preocupa em fazer planejamento de mídias e planejamento de conteúdo para prospect. Isso. Né? Se preocupa em captação. E aí depois, uma vez que ele passou aquele momento de compra, que ele virou cliente, a gente acaba fazendo uma abordagem com ele nesse sentido de conteúdo. Olhe lá quando faz, né? Assim, em poucos momentos durante a sua estadia. Né? O que são os contatos mais comuns com o cliente ativo? Contato de ausente, né? Ou na avaliação física, ou numa reavaliação. Mas assim, são poucas coisas voltadas para você nutrir o seu cliente de informação e engajar ele com você durante toda a estadia dele, que isso se reflita na renovação dele lá no final. Né? Que em outros webinars a gente já comentou bastante sobre isso, que é o grande gargalo do mercado hoje. Né? Então, fidelizar o cliente é muito mais difícil hoje do que captar. A gente tem Sim. diversas ferramentas de captação, botões de ação que você vai falar depois e tudo mais. Então, assim, eu não vejo que esse seja um grande problema e assim, acho que poucas pessoas estão voltadas para conteúdo interno, para conteúdo de quem está com eles lá. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Assim, frisar. Por isso que até falei no começo aqui, é definir o público, né? Porque definindo o público, se é cliente prospect, você já separa a sua mensagem. Acho que ambos têm que ser comunicados. O prospect com foco realmente na aquisição do cliente, e o cliente em si é o encantamento, é o engajamento. Aí na sequência aqui, a gente vai dar algumas dicas do que vocês podem falar. Tá? Então, qual é o conteúdo que vocês podem falar com o prospect e qual é o conteúdo que vocês podem falar com o cliente. Mas nunca, igual o Ebert falou, nunca esquecendo do cliente, né? Que é a retenção. O Eder fez uma pergunta que após o engajamento com o público, a próxima etapa seria conectar parcerias. Sim, a gente vai falar de parcerias na sequência, tá, Helder? Até o Ebert vai dar algumas dicas aqui para vocês de como definir essas parcerias, tá? Mas é um caminho também. Não é a única etapa, mas é um caminho, sim, conectar essas parcerias. Tá? Uhum. Outras perguntas que vocês fizeram, que vocês mandaram pra gente, é sobre rede social, né? Então, qual é a melhor forma de impulsionar no Facebook? Qual o peso que o Instagram tem na aquisição de novos clientes? Estratégia de campanha de marketing? Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. E também, na sequência, eu vou falar de funil de vendas. Sobre rede social, então, vou voltar lá. Se o seu cliente ou se o seu potencial cliente estiver realmente na rede social, defina qual rede social que ele está conectado. Né? É o Facebook? É o Instagram? Hoje a gente sabe que o Instagram está em evolução, está crescendo bem mais a base do Instagram e para alguns negócios está trazendo até mais resultado do que o Facebook. Mas depende, tem público que hoje nem tem Instagram. Está mais no Facebook. Então, assim, entenda onde seu cliente está. Antes de tudo, antes de poder criar qualquer campanha, tenha certeza que ele está no Facebook ou no Instagram, tá? E aí você vai fazer as campanhas. Existem dois tipos de posts, que são os posts orgânicos e os posts patrocinados. Os posts patrocinados, eu sempre indico que vocês tenham uma agência ou algum profissional para ajudar vocês. Por quê? Porque o design de um post ele é diferente, a criação, o post patrocinado, normalmente você pode ser, a maioria que a gente vê é usado mais para vendas, né? Então, para o prospect, então tem que ter uma mensagem que a gente chama de CTA, que é o Call to Action, que é chamando para ação, mandando uma mensagem chamando para ação, seja experimente e comprove, seja experimente, enfim, tem que ser uma mensagem final que chame para uma ação. E a gente sempre indica que tem um profissional até para segmentar certo, porque se vocês não segmentarem a campanha patrocinada corretamente, vocês podem, a chance de jogar dinheiro fora é grande, tá? E tem os posts orgânicos, que é aquele post do feed, né, tanto o Stories também tem patrocinado orgânico, e aí o post orgânico que vocês conseguem fazer mais fácil, enfim, né? Mas tem essa diferença. Mas sempre lembrando lá do planejamento que a gente falou anteriormente.
Então, e aí vocês perguntaram muito, então, assim, como patrocinar? Como patrocinar, eu indicaria, como eu falei, do profissional e um pouco do funil de vendas. Algumas perguntas foram assim, dentro do funil de vendas, como que eu defino o conteúdo que eu vou direcionar, né? Eu vou explicar brevemente o que é funil de vendas e o Herbert pode me complementar, tá, Herbert? Um bate-bola aqui. Eu vou explicar brevemente o que é um funil de vendas para vocês em 3 etapas. Então, o topo, o meio e o fundo do funil. O topo do funil é aquele prospect que está mais frio, que ainda não está... talvez tenha visitado a sua unidade, não tenha fechado, não tenha se matriculado, mas ele não está com intenção de compra agora. E aí você pode e deve conversar com ele, fazer uma cadência de e-mails ou fazer disparo de SMS, WhatsApp. Mas você pode fornecer dicas de alimentação, dicas de tênis, de vestimenta, dicas de treino, para poder aquecer e mostrar para esse potencial cliente que você é uma unidade que preocupa, que vai fornecer algo a mais do que simplesmente o serviço lá de aula ou do treino, né? O meio do funil é aquele seu potencial cliente que está mais, que está propenso à compra. Então, dicas que vocês poderiam fazer: mostrar o serviço de vocês, mostrar as fotos da unidade, qual a modalidade que vocês têm, oferecer as aulas experimentais, né? De mostrar que vocês têm aula experimental, mostrar o aplicativo, que vocês têm aplicativo, mostrar que vocês são uma unidade inovadora que preocupa com o cliente. E o fundo do funil é aquele cliente que está para fechar. Então, aquele cliente que está para fechar é realmente oferta especial e oferecer a aula, né? Uma dica que o Herbert deu no outro webinar, que a gente teve, esse ciclo de webinar são 4 que a gente está fazendo, né? Esse é o segundo. O Herbert tem uma dica muito legal que eu vou roubar a sua dica, tá, Herbert? Eu vou falar aqui, mas me complemente, que é assim, quando você tem uma aula experimental, o que acontece? Hoje o aluno ele vai na sua unidade, ele agenda a aula experimental, mas muitas vezes ele é esquecido, né? Então vocês não comunicam, não conversam com o cliente para garantir que ele vai até a unidade. O que vocês podem fazer? Quando o aluno agendou a aula experimental, vocês podem mandar um e-mail depois lembrando da aula experimental. No dia da aula experimental, vocês podem agendar uma ligação para marcar, dizendo que, olha, só para lembrar o aluno tal, que hoje tem aula com a gente. E no dia da aula, ao ligar, fazer a ligação para lembrar da aula, vocês podem já ter uma oferta especial. Entendeu? Por que a gente fala isso? Porque o cliente já vai com a intenção de compra. Ele já vai para a aula experimental sabendo que se ele fechar naquele dia com vocês, ele vai ter uma condição especial. Então, mudar da intenção de compra para ele é muito importante. Ele já vai levar o cartão, ele já vai fazer a conta dele para saber se já pode fechar naquele mês. Isso ajuda muito. Sim. Né? E aí, só adicionando o porquê, né, isso por prática, né? A gente vivencia no dia a dia que quando você não faz essa ação, na verdade, você não prepara ele para compra. Normalmente, quando ele faz a aula experimental e você vai fazer a oferta para ele logo depois da aula, ele fala, poxa, mas eu não trouxe cartão. Ah, mas eu preciso falar com o meu irmão, alguma coisa assim. Então, se ele simplesmente vai pensar depois, né, aquela aula não serviu de muita coisa, assim, na verdade. Pensa o seguinte, se a gente está dando uma aula experimental, isso não pode sair 100% free. Alguma coisa tem que acontecer. Não existe almoço de graça, né? Exatamente. Então, e hoje também eu penso em dois tipos de pessoa fazendo isso. Como o funil é diferente para cada momento, né? Então você vai ter uma reação do pessoal que baixa o Free Pass, por exemplo, no seu site. Esse vai ter um tipo uma quantidade de presenças muito menor, né? Então eu baixei o Free Pass e agendei a aula experimental pelo site. Dos que vão comparecer, vai ser uma parcela menor do que aquele que vai fazer a visita presencialmente na academia e não fecha a matrícula na hora, mas ele deixa uma aula experimental agendada. Então você tem que pensar nesses dois, quais são as ações para cada um deles, né? São comportamentos diferentes, a gente percebe isso, né? A comparecimento é menor, porque o comprometimento é menor, né? Ele não pisou lá, ele simplesmente
clicou lá para baixar. Uma outra coisa também, reforçando, né, do outro webinar, queria até que o pessoal colocasse aqui quem faz aula experimental, quem agenda aula experimental, normalmente quantas aulas experimentais vocês entregam, né? Porque quanto mais aulas experimentais você entregar, mais a pessoa está circulando pelo seu funil, mas a possibilidade de desistência em alguma das aulas ali é muito maior do que se você oferecer pouca, né? Então eu costumo hoje oferecer uma. Se você acha que precisa de mais do que uma, faz 2 estourando, né? Mas assim, para você não fazer esse ciclo de compra ficar muito longo, né? Isso. Então... o Helder complementou aqui, ó. O Helder falou que temos a oportunidade de 2 aulas experimentais. Primeiro, para explicar e avaliar pessoalmente o aluno através da aula, e segundo, para a aula já pronta com o objetivo do aluno. É uma estratégia do Helder. A Mayra já falou que uma só, que é o que você indica, né, Herbert? Quanto uma só aula já mostra o serviço. Mas assim, aí, como a gente está falando desde o início aqui, tudo é muito personalizado para cada modelo de negócio, né? Mas assim, via de regra, o que a gente percebe é que quando você dá muitas aulas, você cria muita possibilidade da pessoa sair no meio do caminho. Né? Então, a gente percebe que com uma aula você cria realmente a vontade de compra mais rápida e mais pontual. Isso, é isso mesmo. Bom, outro tópico que vocês perguntaram bastante pra gente é para ajudar na relação ao ROI. Como que eu calculo o meu ROI, né? ROI é o retorno sobre investimento. Como que eu sei se o marketing está sendo, que o que eu investi no marketing está sendo, eu estou recebendo retorno? O ROI nada mais é do que tudo que você gastou dividido pelo seu retorno, né? Então, qual é o investimento que você teve? Qual é a ferramenta? Se você contrata agência, se você teve um custo de posts patrocinados ou não, se você teve o custo de campanhas do Google, todo investimento, todo e qualquer investimento que você tenha dentro daquela campanha. Então, se a campanha for de conversão de clientes, que é o que a gente conversou anteriormente há pouco, então do prospect, se a campanha for de vendas, você vai fazer todo o que você investiu versus o retorno, do retorno de novos clientes, o que você ganhou com novos clientes. Já se a campanha for de retenção de clientes, quantos clientes você conseguiu reter. Então, o retorno é sempre esse, tá? O ROI. Ele é simples na prática, mas assim, você tem que calcular muito bem, lembrar de todos os custos, porque tem custos indiretos também, que até o Herbert pode me complementar, do que simplesmente, porque senão você pode estar tendo uma saída de dinheiro aí alta para campanhas pouco efetivas. Então, esse acompanhamento de investimento de marketing tem que ser feito sempre a curto prazo, né? Se vocês estiverem fazendo com agência, sempre peça a curto prazo, não espera um mês chegar, um mês acabar para vocês saberem como está sendo o retorno de vocês, não. Porque campanhas mal aplicadas, às vezes vocês estão fazendo uma campanha que vocês imaginam que aquilo vai ter um bom retorno e não tem. Dá tempo de vocês tirarem do ar e cessar o investimento na campanha. Uhum. Não, legal. Né? A questão do retorno do investimento também eu acho que é uma sombra aí, talvez, que muita gente tem, assim, né? Quanto que eu vou colocar, quanto vai retornar, né? É uma meio que imediata, assim, né? Eu ponho 10, retorna quanto para mim? E eu acho que, assim, a questão da paciência, talvez, de testar isso, né? O que acaba, o imediatismo acaba bloqueando muitas pessoas, às vezes até faz uma campanha, não deu nada. Não dá certo, não faz mais. E pronto, parou, não faz mais, exatamente, porque precisa criar um lastro, ter um histórico, né, entender melhor quem está acessando, quem não está acessando. Então, assim, o retorno talvez no começo seja um pouco mais demorado para acontecer, porque precisa fazer muitos testes, né, e isso em qualquer negócio. Às vezes vai abrir uma confeitaria jurando que vai vender mais o bolo de limão e de repente você começa a perceber que vende mais a torta de morango. Uhum. Que não, né, eu jurava que a torta de limão ia dar mais certo, né? Então, mas você teve que montar, teve que fazer um monte de torta de limão, talvez algumas empacaram ali e as tortas de morango acabaram. Então você teve que pôr um investimento inicial para experimentar tudo isso.
E em mídias não é diferente, em qualquer campanha de marketing não vai ser diferente, né? Me corrija se eu estiver errado aí. Não, mas é isso mesmo. É muito difícil você acertar de primeira. Muito difícil. Mesmo que você tenha definido, a gente falou anteriormente de conhecer o cliente, saber a persona, mas assim, você tem que, até a cor que você vai fazer, a cor do botão influencia, a mensagem, tudo influencia. Então, por isso que você tem que fazer e sempre analisar e testar. Por quê? Ou vocês podem, se vocês não analisarem rapidamente, e vocês podem estar investindo no lugar errado, então que é o rasgar dinheiro, ou vocês podem tentar, pequenos ajustes que vocês façam na próxima campanha, já alavanca o resultado que vocês precisam, tá? Então, é por isso que é tão importante saber calcular esse ROI, mas assim, não deixem de fazer. Eu sou do marketing, eu sei da importância que é vocês comunicarem cada vez mais, né? Sempre separando o que é prospect e o que é o cliente, que tipo de mensagem que eu vou mandar para cada um. Tá? Aqui ele perguntou aqui como falar para o aluno que o plano dele já foi vencido. Que a gente vai falar agora na sequência, o próximo tópico que eu anotei aqui, para falar que foram perguntas que vocês mandaram, é sobre CRM. Então, é uma ideia legal usarem sobre o CRM, usar essa questão de inadimplência, tá? Sim, eu tenho uma dica boa para ela. Boa. Então, bom, vamos falar de CRM, né? Muitos perguntaram como que eu implemento o CRM. CRM nada mais é do que vocês usarem o meio de comunicação que vocês têm em mãos. Vocês têm o e-mail, vocês têm SMS, vocês têm o WhatsApp, vocês têm qual é o canal que vocês podem usar. E separar, novamente, prospect e cliente. Nunca esquecer do cliente, né? Lembra que o Herbert falou no comecinho, muito mais caro, o CAC, né, que é o custo de aquisição do cliente, muito maior do que reter esse cliente que já está treinando com você. O CRM, então, separando o que é prospect e o que é cliente, você vai saber o que falar para vendas, o que falar para retenção. Para um prospect, você pode falar da aula experimental, usar o agora há pouco que a gente falou, do fluxo, né, de aula experimental, quando comunicar e o que falar com esse aluno, com esse potencial cliente, vocês mostrarem o serviço de vocês, darem dicas. Vocês têm dicas, não só vocês, mas os professores, eles têm dicas para dar, que vocês podem usar isso como conteúdo, tá? E não só se basear no desconto. Eu tô vendo que muita gente está falando aqui no chat, desconto. É importante, mas lembre, gente, muito desconto pode desvalorizar o trabalho, o serviço. Talvez o desconto não é aquilo que vai fazer o cliente fechar. Por isso, você tem que entender muito bem o que faz o potencial cliente fechar, o prospect fechar com vocês. Às vezes depende de negócio para negócio. Às vezes não vai ser o desconto que vai fazer ele fechar com você. Vai ser a preocupação que você está tendo com eles ao fornecer dicas, vai ser ele ver que a sua unidade tem aplicativos, ou seja, uma unidade inovadora que vai dar facilidade para ele. Não se baseiem só no desconto, porque vocês vão criar uma... Posso, só por questão do desconto aí, para não perder o fio da meada, quer ver um exemplo muito claro disso aí? Se você tem um negócio para terceira idade, para pessoas infartadas, por exemplo, passaram por um infarto, né, tiveram lá, tem que fazer a reabilitação. Essa pessoa está buscando um acompanhamento que não vai fazer ela infartar de novo, ou 4%, 5% de desconto? Então, assim, esse tipo de campanha, quando eu vejo assim, é lógico, a grande maioria hoje ainda nas academias estão ali entre 19 e 29 anos. 39, 19 a 39. Só que, assim, todo mundo pensa só nesse público, e quando fala em campanha, pensa só em campanha que talvez moveria somente esse tipo de público, né? E você vai falar mais pra frente aqui, que a gente colocou a questão do ponto, né? Onde o negócio ficar. Poxa, se é seu público que não valoriza desconto, mas ele valoriza atendimento, talvez você está fazendo um baita esforço de venda aí à toa. Poderia estar investindo isso em capacitação dos profissionais, em melhorar esses processos durante a jornada do cliente, e o ponto fica lá para trás, né? Isso. O Matheus está perguntando aqui como ele pode oferecer para o prospect fechar matrícula no mesmo dia. Matheus, a gente falou agora há pouco, não sei se você entrou agora, a gente falou de uma ação para
aulas experimentais, a gente está gravando esse webinar, então a gente não vai repetir, para até não ficar repetitivo para os outros que já ouviram. Mas tem uma dica legal, que a gente passou agora há pouco, eu peço que você, assim que a gente está gravando, a gente vai disponibilizar na sequência o link para vocês, tá? Para vocês poderem ver no comecinho. Mas sim, o desconto às vezes nesse dia é importante, mas não só basear só no desconto. Tá? No próximo webinar que a gente vai falar de vendas e indicadores, aí a gente vai falar mais sobre ferramentas de negociação, né? E é que hoje, como a gente vai falar bastante de marketing, então a gente vai desviar um pouco. Mas aí eu acredito que no próximo a gente vai ter bastante conteúdo falando sobre isso, né? Porque sem o de hoje também não tem o próximo, né? Não tem um jogo. Até a gente está fazendo essa sequência realmente, que é para marketing, para depois vendas, depois o último webinar vai ser retenção dessa série, né? O último webinar dessa série. E aí, bom, completando então o CRM, a gente falou um pouco do CRM para o prospect. Agora, para o cliente, dicas que vocês poderiam usar para o cliente. O cliente já seria programação da semana, os eventos da cidade, os eventos que vocês podem estar patrocinando ou realizando na unidade de vocês, as dicas, a Juliana, campanha de WhatsApp. Então, essa campanha, tudo que eu estou falando aqui, Juliana, pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, pode ser SMS, pode ser mensagens em post do celular. São dicas de conteúdo que vocês podem usar, independente do canal, tá? Lembrando, onde está o cliente de vocês? O cliente de vocês está no WhatsApp? Sim ou não? O cliente de vocês está no acesso e-mail? Tem cliente que o e-mail, você vai mandar e-mail e vai ler depois de algumas semanas. O cliente de vocês está na rede social? Qual rede social? Facebook, Instagram? Então, sempre assim, sabe? Então, para fazer esse tipo de comunicação. O CRM, então, é fazer essa cadência, programar lá esses e-mails e ter a frequência de disparo. Eu vou disparar toda terça-feira esse e-mail, se programar para disparar, né? Então, vou mandar dicas, vou mandar eventos, enfim. São coisas que retêm, engajam esse cliente. Depoimento, sempre peguem depoimento dos alunos, sabe? Depoimento em áudio, depoimento em texto, para vocês usarem esses depoimentos, tanto no engajamento, né? Quanto também o depoimento do aluno pode ser uma boa ferramenta para fazer vocês ajudar a fechar, converter, tá? Porque aí o prospect vê, o potencial aluno vê que teve um cliente que fez um depoimento legal, vocês podem usar como ferramenta. Se for texto, vocês podem usar como e-mail, se for texto, vocês podem usar fazendo post de rede social, mas usar o depoimento também, tanto no CRM quanto nas campanhas de mídia. E aí, sobre o CRM, Lídia, eu só queria acrescentar aqui, foram perguntas que apareceram, né, sobre venda no WhatsApp, agora aqui apareceu da Juliana. Oi, Juliana, eu já atendi a Juliana, da Serativo, já teve uma mentoria aqui comigo uma vez, mas, assim, em todos os projetos que eu entro e para todo mundo, eu sempre pergunto assim, no CRM a gente tem algumas opções, né? Mensagem push, pode mandar por SMS, e-mail, enfim. Eu sempre pergunto assim, você acha que o telemarketing funciona? Telefone? Porque a gente vê muito hoje o pessoal alimentando Instagram, WhatsApp, né? Facebook, WhatsApp e tal. E a maioria, na verdade, tem medo de pegar no telefone para ligar. Fala que não funciona porque tem medo de ligar. Medo do outro lado, a pessoa não querer atender, se coloca sempre na posição, olha, eu não gostaria de receber uma ligação. Mas assim, você é um e tem outros 500 mil na sua volta que não ligam. Foi até um caso do escritório aqui esses dias, comecei a receber muita coisa de plano de saúde no e-mail, e aí o amigo aqui, né, falou assim, será que isso aqui ainda funciona? Falou, olha, se eles estão fazendo isso todo dia é porque funciona. Eles não vão ficar fazendo isso de graça. Sim. Então, assim, eu acho que o WhatsApp e o Instagram, tudo que é virtual, ele funciona muito porque ele aumenta o alcance, mas a gente não pode descartar o telefone. Né? Eu, assim, no meu caso, né, quando eu pego no telefone, o fechamento de qualquer contrato meu é muito mais rápido. Aí a etapa, mas depende da etapa do lead, né, do potencial cliente, né, Herbert? Por exemplo, a gente falou um pouco do funil de vendas. Se o lead está lá no fundo do funil, ele está quase fechando. Então, por que você não pode pegar o telefone e fazer uma prospecção muito mais rápida? Exatamente. Né? Não precisa ser
tudo sempre, né, pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Eu acho que, assim, tem que colocar o telefone nesse meio de campo também. Nesse meio também. Né? A Tecnofit usa, né? Sim, pode programar a ligação. Então, assim, eu acho que tudo é muito cíclico. Eu acho que ao mesmo tempo que hoje a gente tem muito recurso virtual, a base lá de trás, eu não vejo como não deve ser perdido. Né? Assim, o telefone funciona muito bem, senão a gente não estaria fazendo. Ou pegar um exemplo rápido de um outro cliente que ele estava pensando em mudar toda a base de recebimentos dele para recorrência. Toda a base. Só que ele não queria mais vender plano parcelado, enfim, não queria não, ele perguntou o que eu achava. E eu já conheço os indicadores dele, eu falei assim, onde você tem mais cancelamento, no parcelado ou na recorrência? Ah, na recorrência. Falei, então, você tem certeza que você quer mudar? Então, às vezes as pessoas fazem por efeito manada, simplesmente porque todo mundo está fazendo. Mas você tem um número na mão ali que é só você olhar e falar, não faz sentido, né? Você trocar o certo pelo duvidoso, né? Então, tomar um pouco de cuidado com o efeito manada, né? Não é porque todo mundo está fazendo que todo mundo está tendo sucesso. Porque daqui a pouco todo mundo muda para uma outra forma e aquela ficou para trás e aí você ficou lá também, né? Esses dias eu fui numa palestra que um palestrante falou isso. Nunca faça o que todo mundo está fazendo. Tenta inovar. Mesmo porque não existe fórmula mágica. Fórmula mágica de vendas. Não se aplica em qualquer negócio. Não se aplica em qualquer região, em qualquer porte. Então, eu vi que tem perguntas aqui falando um pouco do porta a porta, do marketing offline. A gente vai dar dicas na sequência de marketing offline. A gente falou muito do digital, do e-mail, do WhatsApp, mas também tem o marketing offline que é importante, né? E também para cidades menores, eu vi que tem muita pergunta dizendo que comunidade ou cidades menores, qual é o tipo de ação? Então a gente também vai falar na sequência. Mas é isso, acho que aproveitando, então fala um pouquinho, Herbert, assim, que tipo de ações você acha que são efetivas hoje com o marketing offline, que eu posso complementar você também um pouquinho do marketing físico, né? Se vocês entenderem, o marketing físico, fugindo um pouco do digital, o marketing físico ainda traz resultado, ainda não, traz resultado, não desista dele também. Eu vou vincular isso a um pouco do que eu falei, de tudo tá muito no virtual hoje, e às vezes você tem uma pracinha do lado da sua academia ali no bairro que sempre tem família frequentando ali, que tem aquela estação de academia gratuita, que você nunca fez um evento lá na pracinha, ninguém nem que passa na pracinha sabe que sua academia existe ali. Então, assim, é um lugar público, você só precisa pedir uma autorização na prefeitura para fazer uma aula ali, a céu aberto. Né? Se você pedir suporte da prefeitura, até palco, caixa de som, às vezes eles contribuem. Né? Eu estou falando isso de experiência própria, viu, gente? Eu fiz isso quando eu tive academia. Eu não estou falando de falar, não. E funciona muito, né? Então, assim, esses eventos que você leva para uma praça, para um parque, fazer aulas coletivas, se você pensar como um evento de branding, um evento de fortalecer a marca no local, ficar conhecida no local, funciona muito bem, porque você vai marcando. Veja quantas academias no seu raio de atuação fazem isso que eu estou falando. Talvez nenhuma ou talvez uma. Né? Assim, 1, 2 vezes no ano. Se você fizer um evento a cada trimestre, por exemplo, você fez 4 eventos no ano. Então você vai fortalecer sua marca ali, né, bastante. Então esse tipo de evento eu vejo que funciona muito bem. Formar grupos para de repente fazer uma corrida no parque num domingo, levar um café da manhã com frutas, coisa que não requer muito dinheiro. Isso, né? O investimento é baixo. Às vezes você, aí volta assim as parcerias, né, próximas ali, às vezes você tem o dono do mercado perto de você que pode dar as frutas e você põe um banner dele lá no dia do evento, né, você tem a padaria do lado que te dá lá os pãezinhos e você coloca lá também o nome dele, posta na rede social. Então esse tipo de ação eu tô vendo ao longo do tempo que as pessoas estão perdendo o que a gente tinha, era a única coisa que a gente tinha alguns anos atrás. Tá todo mundo achando que tudo se resolve tudo aqui o tempo todo. E não é. Né? Principalmente quando a gente fala academia mais dentro do bairro. Dentro do bairro. Então, assim, a gente tá falando de um grande centro,
É lógico, tem outras coisas, mas... dificulta mais fazer esse tipo de ação, né? Pois é, mas aí... da academia de bairro, ou estúdio de bairro, enfim. Pois o Rodrigo está perguntando aqui, panfletagem em saída de mercado, escola. Olha, se o seu público tiver nesse mercado, se você tiver um programa, por exemplo, para estudante, que você tem o horário da tarde aí parado e você pode fazer um valor acessível, um plano estudante para o pessoal que estuda de manhã, né? Uhum. Que o pai não quer que fique em casa para não ficar enchendo o saco, né? É melhor ter ele lá na academia se movimentando. Então, se for o seu público, vale a pena. Sempre pensando assim, né? O que você quer fazer? Você quer fazer venda? Você quer fazer brand, né? Você pode fazer uma ação de venda de, sei lá, de preço, uma campanha que você ganha meses, ou treina 2 pelo valor de 1. Então, aí seria algo talvez um pouco mais incisivo, mas fortalecer marca com panfletagem local, com banner, com evento... Eu não vejo como não fazer, na verdade, né? Porque se você não fizer, alguém uma hora vai despertar e vai fazer. Então, eu acho que o online e o offline tem que estar caminhando juntos, ou tem que caminhar junto o tempo todo. Não pode deixar de fazer um calendário com essas ações presenciais, físicas, né? Uhum. Isso, a gente falou um pouco de falar de comunicar. Que tipo de comunicação que eu colocaria no e-mail ou no WhatsApp? É isso. O evento é um tipo de anúncio que você poderia usar para chamar o cliente, chamar o prospect. É mais um conteúdo que você gera. A gente chama de conteúdo, são isso, é tipo do que falar, do que conversar, né? Agora, se você vou voltar na terceira idade de novo, que eu estou fazendo um projeto para terceira idade, então estou pensando bastante nisso. Se eu for prospectar uma pessoa de terceira idade, onde você prospectaria, Lídia? Primeiro lugar que você iria? Nossa, eu iria na pracinha do bairro. Segundo, fala mais 2 aí. Na pracinha? Terceira idade não vai estar na rede social. Eu acho que é a minoria ainda. A minoria, então, assim, é o marketing offline. Eu iria faria parcerias na farmácia. Na farmácia, faria parcerias na farmácia, que você pode fazer farmácia de bairro, né? Talvez as farmácias grandes, elas não vão entrar com parcerias com você, mas as farmácias de bairros entram. E aí você faria focados não no remédio, né? Focado no complemento alimentar. Exato. Na padaria, logo cedinho, né? Que eles vão bem cedinho, né? Logo cedo. Então, assim, tem que... aqui perguntaram de cliente ideal, a Vanessa, né? Acho que o cliente ideal, ele vai estar... assim, o seu cliente ideal, você precisa ver onde ele vai também, o que ele consome, onde ele pisa, na padaria, né? A Paula colocando aqui. Uhum. Então, é isso. Eu tenho uma academia totalmente jovem. Eu fiz uma academia high-tech, né? Muito jovem, música mais alta, mais escuro, focando mesmo no público até 30 anos. Aonde que esse público tá? Do ponto que eu tô, qual é o público mais potencial aqui perto? Onde ele tá? Pode estar na faculdade, né? Ele tá na escola, enfim, esses lugares. Aí você vai atrás justamente no barzinho, né? Eles estão no barzinho. Entrevistando esse cliente, converse com esse cliente, faz a pesquisa que eu falei há pouco, converse, porque aí você vai saber exatamente qual o barzinho, qual a universidade, entendeu? Porque isso, da tipo lado é um esforço muito grande, mas qual bar Sim. que ele vai estar? Até o idoso, qual padaria? Entendeu? Você tem que entender, porque senão tá dando tiro para tudo quanto é lado. Por isso que o retorno vem mais, aí demora mais para ver mesmo. E ainda tem uma outra coisa que você consegue também junto a isso, saber assim, olha, ele frequenta 3 lugares, esse lugar, são os lugares que esse meu público frequenta, né? Isso te ajuda até a você trabalhar a comunicação visual da academia. Então, se é um pessoal mais jovem e tal, você sabe que ele não tem problema com cor escura, com luz, com som mais alto, e você pode começar a remeter a sua própria decoração da academia com os lugares que ele frequenta. Porque ele fala, opa, eu frequento um lugar igual, né, todos os ambientes que eu vou ali e tal. Agora, pessoal de terceira idade, né, quais os contatos visuais que ele tem em outros lugares? E aí você vai adequando também. Os corredores são mais largos para esse público, né, eu preciso de outros elementos, talvez no banheiro, no vestiário, que para um pessoal mais novo eu não preciso. Né, então, o tipo de som que você vai usar, a altura do som. O tipo de músicas, né? Se você vai ter mais
por exemplo, se você vai ter mais esteira ou mais bicicleta horizontal, já é só aí é uma decisão de compra que gera uma economia ou não gigantesca, né? Então, acho que é bem interessante essas pesquisas e você ficar atento aonde ele está. Aí você consegue ter mais assertividade. O Michel fez uma pergunta aqui, ó. Nós estamos investindo em eventos que se pagam e ainda geram lucro. Com isso, meio que criamos uma outra atuação. Isso relacionado ao nosso box de cross-training. O que acham disso como estratégia de marketing ganha? Eu acho legal se você tiver... o cross-training, normalmente o CrossFit, ele já tem alguns eventos, bootcamp, que você paga para participar de um final de semana, com palestras e treinamento prático também. Eu tenho cliente de CrossFit e eu vivencio isso, né? Eu acho legal. A própria aulas de Zumba, Fit Dance, quando tem aulão também, o pessoal, para quem é de fora, cobra um valor maior às vezes do que para quem é de dentro, faz uma camisa especial. Eu acho legal, se você consegue organizar tudo isso, né, se você consegue fazer isso periodicamente de uma forma ordenada e está gerando lucro, por que não, né? Por que não continuar? Né? E até a Paula falou um pouco do como mostrar que fazer uma ação offline de CrossFit, que não é um esporte que o aluno não vai se machucar. Eu acho que é muito mais você talvez fazer parcerias até com fisioterapeutas, né, Herbert? A gente conversa muito sobre isso no Interação Fitness, né? Que tem a opinião do fisioterapeuta, a opinião do ortopedista sobre o CrossFit. E uma opinião do coach. A gente discute até, Paulo, se quiser entrar depois da Interação Fitness, então a gente tem discussões boas lá sobre o CrossFit. É verdade. É uma coisa que veio essa impressão do CrossFit e, assim, tem que realmente fazer um trabalho constante para quebrar essa barreira aí, né? Desmistificar. Então, desmistificar, justamente. Vamos lá, por causa do horário? Vamos lá. Gente, a gente queria fechar esse webinar em 50 minutos, até porque eu sei que vocês têm, daqui a pouco tem aula, ou tem, enfim, da continuidade do trabalho de vocês. Ficaram algumas perguntas aqui que vocês mandaram, que é como reter clientes antigos. Então, a gente falou um pouquinho da retenção. Se quiser falar sobre isso, Herbert, só então como reter clientes antigos, que a gente já falou um pouco da mídia de campanhas para cidades menores também, que é um ponto que a gente anotou aqui, que há vários participantes perguntaram para a gente, que eles querendo ganhar dicas de como trabalhar em academias com cidades menores. A gente deu bastante dica sobre isso, né? Então, todas as ações que você fez aí de parcerias em restaurante e tal, isso envolve cidades menores. E agora fala um pouquinho, Herbert, sobre os clientes antigos. Acho que não só reter, mas reativar esses clientes. Tá. Eu anotei aqui uma pergunta da Mayra e da Keila. Talvez na resposta dessas duas eu consigo contribuir aí. A Mayra tinha falado de valores reduzidos. Talvez seria uma possibilidade de você ofertar para quebrar uma barreira de entrada do aluno novo, né? Assim, fazer ele realmente, como você consegue fazer ele comprar logo depois da visita, da aula experimental. Ela falou de valores reduzidos. Eu acho uma ação interessante, já usei algumas vezes e eu uso ainda hoje, principalmente treinamento funcional, pilates ou crossfit, que você tem ali os pacotes de aula, né? Os pacotes de diária, e você talvez faz um primeiro pacote com valor mais acessível para a pessoa fazer já uma degustação paga. Eu acho bem legal e funciona bastante. Pelo menos eu percebo que isso funciona bem. A Keila colocou aqui duas questões, né? Como chamar a atenção do prospect para visitar sobre o espaço. Eu acho que aí você precisa ter uma timeline nas suas redes sociais ou no seu site, imagem, porque hoje todo mundo já compra antes de ir até o local, né? Então a pessoa já te pesquisou no Instagram, já te pesquisou no Facebook, no site, e ela vai querer ver foto do local para ela já se sentir ali. Então talvez um tour virtual ou imagens, né, bem, não precisa ser uma produção gigantesca, mas que fiquem bem, assim, identifiquem bem o seu espaço. Eu acho que funcionam bem já para o seu cliente te entender. E a própria Keila também perguntou sobre renovação. Como fazer uma abordagem de renovação no CRM sem parecer
agressivo, né? Assim, sem parecer que está cobrando um plano. Então, assim, a dica que eu dou, primeiro, tenha uma regra de você ver os seus alunos que vão vencer daqui 30 dias. Acho que todo mundo fala de fazer ali a abordagem alguns dias antes e tal. Eu também faço isso nos meus projetos. Mas essa abordagem de 30 dias antes, ela tem 2 objetivos. Primeiro, você vê se o aluno está frequentando ou não. Então, assim, se o aluno estiver frequentando, essa regra, ela vai, automaticamente você pode pular para a próxima regra, que seria mais próximo do vencimento dele. Você falar lá mais próximo que, olha, estou vendo que seu plano vai vencer daqui a alguns dias. Se você tiver alguma condição especial, você já prepara ele para essa renovação. Mesma coisa lá da experimental, falando se você tem uma condição para renovação ou se naquele mês você tem uma campanha específica, né? Agora, se esse aluno, 30 dias antes do plano dele vencer, ele não for um aluno frequente, vamos supor que ele já está 3, 4 meses sem frequentar a academia. Se você for fazer um contato com ele para falar que está chegando a hora da renovação, ele vai falar, bom, aproveitando que você me ligou, já quero cancelar meu plano, ou já vê aí os meses que eu fiquei fora e eu vou cancelar. Então, com essa ligação de 30 dias antes, eu sugiro que se o aluno não estiver frequente, você adicione períodos no plano dele para cada mês ou para cada 2 meses que ele ficou fora, né? Faça uma relação aí de períodos adicionais em relação ao período que ele ficou fora e convida ele para voltar a treinar. Por quê? Porque para você fazer a renovação com ele treinando na academia é muito mais fácil do que você ligar para ele que está ausente e falar que está na hora de renovar. Né? Ele vai se sentir talvez até ofendido se você for falar de renovação para ele. Mesmo que você não faça isso com 30 dias, né? Mas imagina que você tem só a regra daqui 3 dias, ele está lá na sua carteira para você ligar para ele. Você está 4 meses sem ir para a academia, né? Eu acho que ele não vai gostar muito. Das duas, uma, ou você não liga para ele, ou você liga e se prepara para ver o que ele vai te falar, né? Então, esse período de 30 dias com antecedência, eu vejo uma importância muito grande de você conseguir resgatar esse aluno. E quando estiver chegando mais próximo, 5 dias, 3 dias antes, cada lugar, né, acha que é um período aí proporcional, aí realmente é falar, olha, Lídia, tudo bem? Estou ligando para você para vir aqui que o seu plano ele está para renovar daqui 3 dias, né, e esse mês eu tenho uma condição, eu tenho uma campanha, né, gostaria de agendar com você para passar aqui na recepção, ou se a Lídia já estiver treinando na sala, né, falar assim, bom, então já vou, a hora que a Lídia passar aqui na recepção, já vou abordar ela para mostrar as condições que eu tenho, tá? A pior coisa que tem é se você ligar e falar assim, ó, Lídia, tô ligando porque está na hora de renovar, quando que você passa aqui para pagar? Se for para fazer assim, é melhor realmente nem fazer, né, porque aí não vai ser legal. Mas não deixem de fazer abordagem antes da renovação. Isso, sem sombra de dúvidas, se você deixar de fazer, você está perdendo uma baita oportunidade de renovar, porque se você falar com ele depois que o plano venceu e ele não renovou, ele já não tem vínculo nenhum com você mais. Dali para ele pensar assim, já que meu plano já acabou, eu já estava querendo ver as academias aqui do lado, vou aproveitar, vou dar uma volta. Aí, se ele der uma volta e se encantar com alguma outra, ele já não renova. Então, a gente deu uma margem para ele, na verdade, ir até o vizinho, né? Então, essas são as dicas. Agora, para alunos ausentes, eu também penso que você deve determinar com quanto tempo, né, de ausência você vai falar com esse aluno. Então, você fez todas as ações ali durante a renovação, antes da renovação, depois da data de renovação, alguns dias também, e o aluno não renovou, então eu vou falar com esse aluno de novo daqui 60 dias ou daqui 90 dias, né? Qual vai ser a sequência depois do vencimento? Né? Então, vamos supor, 90 dias. Depois de 90 dias eu vou falar com esse aluno e vou fazer uma oferta para ele voltar? Ou vou fazer uma pesquisa de satisfação daqui 30 dias e daqui 60 eu faço uma oferta? Então, você tem que ter uma sequência pós-vencimento também. Porque normalmente o pós-vencimento, todo mundo acaba colocando ele numa sequência de CRM que é só das campanhas. Né? Quando fizer campanha, manda campanha para esse cara também. Mas eu vejo que tem que ter uma sequência com ele, que não seja só as campanhas pontuais.
Isso. Usar os e-mails, usar disparo de SMS em favor de redução da inadimplência. Manter esse cliente com você. Eu acho que é isso, gente. A gente está com 54 minutos já de webinar. Eu acho que a gente já... a maioria das perguntas que vocês mandaram foram respondidas. Adriane, você me perguntou sobre o sistema Tecnofit. A gente está fazendo esse webinar mais como geração de conteúdo, entrando tão a fundo na operação do sistema, mas chama o pessoal no chat para eles vão explicar direitinho qual é o passo a passo que você tem que clicar para poder conseguir encontrar o sistema. O contrato vence em 30 dias. Encontrar isso e até aplicar as regras automáticas de disparo de e-mail dentro do sistema, tá? Usem isso a favor de vocês, assim, são ferramentas gratuitas que vocês têm dentro do sistema para comunicar, tá bom? É isso, gente. Obrigada, Herbert, por ter participado de mais um webinar com a gente. Obrigada a vocês que, enfim, teve bastante gente o tempo todo aqui online, então a audiência foi bem legal. Como eu falei, esse webinar foi gravado, então vai ficar disponível para vocês. A gente daqui 15, 20 dias, a gente vai ter um outro webinar, o terceiro da série, que vai ser sobre indicadores, vendas e indicadores. Então, vocês vão acompanhar todo o ciclo do cliente. O primeiro webinar foi incrível que o Herbert fez, está lá no YouTube, confiram também, foi muito legal. O próximo, esse é o de marketing, o próximo, vendas e indicadores, que o Herbert também vai participar. Esse é nosso parceirão, tanto da Interação Fitness quanto da Tecnofit, né, Herbert? Que sempre está com a gente nas ações. É um prazer. E eu queria fazer um agradecimento especial. Não sei se ele está online aqui, mas o Jorge Gonçalves, né, deu um. Ele estava no começo. Obrigado, professor. É uma honra tê-lo aqui. Espero que tenha gostado. Legal. Isso, obrigada pela participação, Jorge. É isso, gente. Obrigada. E fiquem atentos à rede social, e-mail, que a gente logo continua divulgando para vocês os próximos eventos aqui. E falou. Beijo. Tchau. Tchau.